Hoje nós falamos sobre o combate às drogas e reabilitação dos viciados. Quem conversa com a gente é o professor Rubens Gomes Corrêa. Ele é professor do Instituto Federal do Paraná, que trabalha com a educação à distância, formando gente pelo Brasil afora para combater esse problema, para a reabilitação. Ele próprio tem 25 anos de trabalho nessa área, formação em enfermagem, mestrado e doutorado também nesse segmento da saúde. Professor, para combater o vício, o que se sabe muitas vezes é que a pessoa não quer ser ajudada. Na verdade, ela perdeu a noção, geralmente o jovem, inclusive, ele perdeu a noção. E aí é que começam as dificuldades. Como é que você faz? Há vezes em que tem que levar a pessoa à força? É o que se está trabalhando hoje, Vili, na questão do internamento compulsório, né? A preocupação maior hoje em dia é a família, né, desse dependente, é a família do usuário. Porque hoje a dependência ela é considerada uma doença. E considerada uma doença, ela precisa de tratamento como as demais, como a hipertensão, a diabetes. E a família, nesse momento, percebe toda a alteração no organismo da pessoa. Todo o comportamento de roubo para conseguir comprar mais droga, de preocupação com a sua própria saúde, ela não se alimenta mais. E aí o que a família faz nesse momento? Ela vai buscar ajuda nos órgãos que competem trabalhar com esse dependente. Os órgãos que competem trabalhar têm uma dificuldade para atendimento, principalmente no crack, né, que é uma demanda grande e com um transtorno enorme. O jovem, quando começa a usar a substância, não percebe que essa substância está afetando o seu organismo. Ele passa a acreditar que aquilo são momentos de prazer e que a qualquer momento ele pode parar de usar. Ele deixa de perceber a sua realidade, ele passa a perceber e viver outra realidade. O seu cérebro começa a mandar informações de que aquilo é normal. Então ele, em nenhum momento, o dependente vai aceitar uma ajuda para um internamento. Eu ficar internado, eu ir para aquela clínica de jeito nenhum, eu ir para um hospital, não quero. E aí ele foge, né? Ele sai do seu comportamento familiar e vai viver com pessoas que usam a substância, ou seus amigos, ou outras pessoas que ele pode receber a droga mais facilmente. E aí a dificuldade da família para o internamento. Por quê? Se você leva o jovem para internar sem o consentimento dele, você infringe algumas leis, né, que é baseado no direito da pessoa dele querer ou não ser assistido. Mas como que você vai lidar com uma pessoa que não tem mais controle sobre si, dele querer ou não? E aí é importante o papel da família nesse contexto de participação do tratamento. A família tem de participar do tratamento do começo ao fim. Vai buscar ajuda, vai pedir ajuda às autoridades para internar. Hoje o internamento compulsório faz isso, né? Pode internar em medidas judiciais quando a pessoa corre risco de vida. Quando o indivíduo está agredindo a si mesmo ou a outro, está colocando em risco a vida dos seus familiares ou de si mesmo, né? Então, ele pode ser internado. Claro que há toda uma controvérsia dessa questão do internamento, visto que ele não tem muito efeito no começo. Né? Por quê? Porque a pessoa está lá contra a vontade, ela está sob efeito da substância ainda, precisa-se de alguns dias de acompanhamento médico, psiquiátrico, psicológico, para que a pessoa comece a entender o porquê ela está ali. E aí sim, depois de pelo menos uns 10 dias de desintoxicação, ela pode começar a perceber a sua necessidade de ajuda. Há um fato que ajuda a entender a situação, que foi o suicídio, provável suicídio do vocalista, do Charlie Brown Jr., o Chorão. E havia um problema já que preocupava a família da droga avançando. O que é que nós podemos aprender com um caso desse? Primeiro que a pessoa deve buscar ajuda quando ela desconfiar de que o seu comportamento está alterado. O que é difícil na questão da droga, a pessoa fazer uma autoavaliação. Nós falamos aqui porque até temos o equilíbrio, né? O equilíbrio emocional, físico, biológico. Uma pessoa que começa a usar substância, álcool, anfetaminas, medicamentos para depressão, que era o caso dele, e começa a misturar isso,
ela começa a perder a percepção do que é normal. E aí cabe à sua família, né, nessa orientação e reorganização. Então, a preocupação com a questão do Chorão e como outros, muitos artistas que hoje, né, nós temos aí que usam a substância, mesmo que de modo que a gente poderia entender controlado, né, muitas vezes passa-se do controle, você está ultrapassando um carro muitas vezes e você tem que atingir uma velocidade que você precisa para ultrapassar. E o indivíduo, quando está usando a droga, poxa, ele quer chegar num momento de êxtase maior do que aquela que ele estava ou que ele tinha como necessidade. Então ele está num show, ele está num evento e ele tem a necessidade daquela droga com uma maior intensidade. E ele começa a usar. Então, para o indivíduo que usa, saber controlar é muito difícil. A partir do momento que ele já começa a usar muito, ele já perde esse equilíbrio de controle. Então, as pessoas que estão ao redor têm de ajudá-lo, têm de trazê-lo próximo no intuito de estender a mão e levá-lo até pessoas que podem fazer o tratamento. Nós temos o caso aí, né, do ex-jogador de futebol que até hoje o depoimento dele diz que ele precisa ter alguém do lado dele, porque toda vez que ele entra num bar, ele tem a vontade de ir para o banheiro para cheirar cocaína. Era onde ele fazia uso antigamente. Ou seja, ele sabe que se ele beber, se ele começar a frequentar os mesmos ambientes, ele pode voltar a usar e recair na droga. Uma das maiores preocupações é o gatilho das doenças psíquicas, onde às vezes a pessoa tem uma predisposição, poderia nunca ter aquela doença, mas pelo fato do uso da droga, aquela doença aparece. Doença grave, muitas vezes, esquizofrenia, outras semelhantes. Aí está talvez um desconhecimento de onde é que a pessoa pode chegar com o uso da droga? Eu acredito que sim. O desconhecimento, a falta de informação, né? Hoje, né, com a desagregação da sociedade, né, não se preocupar tanto com o indivíduo, com o ser humano, as famílias hoje, né, nessa quebra de rompimento de laços, acaba não se preocupando tanto na questão da informação, da afetividade, muitas vezes, cada um deixa para o outro fazer o seu cuidado com o filho, e isso nos preocupa também, né? Porque são consequências, a gente chama de comorbidades, são doenças relacionadas a outras doenças, ou seja, a dependência é uma doença e outras doenças que são relacionadas a essa dependência, como por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa começa a ter obsessão por limpeza, ela começa a ter obsessão para manter tudo em ordem. Ela não consegue abrir a porta da casa se antes ela não limpar. Então são obsessões, a pessoa começa a ficar obsessiva por determinadas situações. Isso pode ser desencadeado por substâncias ao longo do tempo, como também a esquizofrenia, transtornos de comportamento. São alterações a níveis cerebrais que trazem essas alterações com o uso, né, podendo causar devido ao grande uso de substâncias. Mas o pior, talvez, para combater pela propaganda massiva que nós temos é o álcool, porque você tem toda a juventude exposta a essa propaganda o tempo todo. A cultura do álcool, da bebida, a valorização. Parece que quanto mais a pessoa bebe, melhor ela é dentro do ambiente que ela frequenta. Exato. E aí a gente tem que combater de que forma? Orientar, trabalhar isso. Não deixar esse papel para a escola ou para o professor, tem que trabalhar dentro de casa. Agora, aquele velho ditado, né? Em casa de ferreiro, espeto de pau. Eu vou ensinar meu filho que deve-se não usar o fumo, o tabaco ou o álcool. E eu tenho o meu barzinho ali em casa, as minhas bebidas de preferência. Ou seja, o filho cresce vendo o pai fumar, o pai e a mãe beber no final de semana, ele acha que aquilo é normal, né? Que aquilo faz parte do status, e o filho normalmente começa a repetir
as ações dos pais? E isso está dentro de casa, né? Adianta eu fazer uma campanha valorizando, né, o exercício físico, atividades físicas, esporte, lazer, e eu não trabalho essa questão do álcool dentro de casa? É um pouco assim desigual, né? Nós temos que fazer o trabalho, né, de prevenção, promoção à saúde, mas principalmente dentro de casa começa todo o desandar da carruagem, aí, como a gente poderia dizer. Do que você mais trabalha, no que você se especializou, que é a recuperação, a reabilitação do drogado, viciado em qualquer área, o que é normalmente o trabalho? Como é que se desenvolve? Veja, o que a gente observa hoje, né, no país, aqui no Brasil, é que o internamento do indivíduo que está com um problema do uso de drogas, porque a pessoa só consegue observar que ela está com problema a hora que ela extrapola, né? A hora que ela começa a agredir, a hora que ela rouba, a hora que ela briga por causa da substância ou por causa do seu uso. A grande dificuldade hoje é o internamento, né? Não vou dizer que todos vão necessitar do internamento, mas há uma grande demanda hoje para internar indivíduos dentro de comunidades terapêuticas, que é um outro viés oposto às clínicas, oposto aos hospitais, oposto aos CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. A comunidade terapêutica é uma forma de tratar, mas é o que mais trata no Brasil. 80% dos internamentos acontecem dentro de comunidades terapêuticas, o que nos preocupa também, porque a maioria delas não tem os profissionais adequados e capacitados para trabalharem lá. São poucas que têm essa percepção e esse trabalho. Então, o nosso trabalho é esse, né? Mostrar o caminho, ajudar e orientar na forma de tratamento. Professor, quem quiser conhecer mais sobre esse trabalho contra as drogas e pela reabilitação do Instituto Federal do Paraná, qual é o contato, o site, para saber mais? Pode entrar no www.ifpr.edu.br. Lá tem um link da educação à distância e você pode acioná-lo, e tem o e-mail, o telefone, e pode trazer as sugestões, dúvidas, questionamentos para nós no do Instituto Federal do Paraná, no EAD, Educação à Distância. Muito obrigado, professor. Sucesso no seu trabalho. Obrigado. Ficamos por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou o programa.